Hoje a gente vai aprender a tocar esse instrumento, a ter esse hobby que é tocar esse instrumento tão bonito que é o saxofone. Pessoal, hoje eu vou passar aqui, certo, a minha metodologia para vocês. Hoje você vai sair entendendo, literalmente, como que eu ensino as pessoas a tocar saxofone. E você vai sair, enfim, daqui com uma visão geral da minha metodologia, fragmentos musicais. Enfim, a gente vai utilizar pequenos fragmentos ali de uma música para poder ensinar você a tocar saxofone, mas eu não vou me aprofundar, enfim, agora. Por quê? Porque eu quero que você entenda o que está por trás de ter um hobby. Pessoal, ter um hobby pode significar para você sair um pouco da sua rotina, certo? Que é o que realmente está por trás do interesse da gente de tocar um instrumento, né? A gente quer, enfim, ali chegar depois de um dia cheio de tarefas e ter um momento nosso, certo? Pra gente limpar a nossa cabeça. Eu sei que eu e você aqui, a gente é cheio de tarefas, a gente tem muita coisa para fazer e talvez para você ter um hobby como tocar saxofone signifique se sentir bem, certo? Depois de um dia tão conturbado. Então, realmente, hoje eu quero que você entenda isso. E outra coisa, enfim, tocando saxofone que pode acontecer é de você criar novos ciclos de amizade também. Enfim, eu já conheci muita gente legal, muita gente bacana tocando saxofone. Pode ser que isso signifique para você também a mesma coisa, certo? Pode ser não, tenho quase certeza que você vai conhecer muita gente por tocar saxofone. Outra coisa também é que você vai fazer uma coisa que você curte, uma coisa que você ama, que, enfim, ter um hobby é bacana, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho um hobby que é de tomar café e eu amo tomar café, enfim, passo minutos ali degustando meu cafezinho de tarde, de manhã, enfim, eu curto pra caramba realmente ter hobby, né? Outra coisa também que é bacana, enfim, de tocar saxofone é que você pode, por exemplo, fazer parte de uma banda da sua igreja. Se de repente, enfim, você congrega em alguma igreja, você vai em alguma igreja, você pode tocar lá com os músicos da sua igreja, enfim, uma música no saxofone, olha que interessante, né? Ou mesmo para os seus familiares, né? A galera tá reunida, enfim, na sua casa. Tocar saxofone pode significar isso para você também. Ou até mesmo eu tenho uns amigos mais ousados que têm hobby como tocar saxofone e tem a sua própria banda, enfim, tem um sonho de montar a sua própria banda. Ou seja, reúne ali os amigos músicos e vai fazer um som na garagem. Olha só que interessante. Pode ser que isso signifique para você também. Enfim, tocar saxofone, pessoal, vai muito mais além de tocar um instrumento bonito. E pode ser, pessoal, que também você esteja se sentindo assim meio para baixo, certo? Eu mesmo, quando eu comecei a tocar saxofone, eu queria tocar um instrumento legal, enfim, sair um pouco da rotina. E talvez o saxofone possa ajudar você enquanto a isso. Então, muitas coisas podem acontecer pelo simples fato de você ter um hobby. Por exemplo, eu tenho um aluno que se chama Tiba, ele é médico, passa o dia inteiro trabalhando e ele fica louco, enfim, no dia que ele não pega no saxofone. Ele fala pra mim que chega em casa correndo para poder tocar um pouquinho o saxofone e esquecer um pouco, enfim, daquele dia tão corrido dele. Essa videoaula aqui, pessoal, é para você que nunca segurou um saxofone na vida, realmente nunca pegou nesse instrumento, não sabe nada de música, ou é para você que tá ali no início mesmo do saxofone, certo? Enfim, não sabe tocar talvez uma música, duas, no máximo. É para você também que tem, enfim, 60, 50, 40, 30, 20 e poucos anos aí, certo? Essa aula aqui ela abrange para todas as idades porque ter um hobby não se limita a uma idade em específico, certo? A gente pode ter um hobby em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. E é para você também que vive trabalhando, enfim, você que é médico, você que é advogado, você que é dentista, você que é fisioterapeuta, você que é, sei lá, é caminhoneiro, você que é vendedor, que é marceneiro, enfim. Essa aula aqui é para você que realmente não toca saxofone e quer ter um hobby como tocar saxofone. Enfim, tocar saxofone é muito legal, pessoal. Eu falo isso porque eu sou professor de saxofone e eu gosto muito de pegar o meu instrumento ali e tocar uma música ou outra. Então, enfim, essa aula aqui é para você, enfim, que não toca saxofone e quer iniciar nesse universo do saxofone, ter um hobby bacana e se sentir bem depois de um dia de trabalho. E para quem não é, enfim, essa aula aqui não é para você que é saxofonista intermediário e saxofonista avançado. Se você já toca, enfim, algumas músicas no saxofone, já tem, enfim, um nível intermediário, ou você que é profissional, enfim, um saxofonista que já toca profissionalmente, não é para você, certo? Saia dessa aula aqui, porque literalmente essa aula aqui são para pessoas que estão iniciando no universo
desse instrumento. Então, essa aula aqui literalmente não é para você que é saxofonista. Aí você deve estar se perguntando assim, Pablo, meu Deus, mas é possível mesmo começar a tocar saxofone, mesmo que eu seja, sei lá, um médico, um advogado, um dentista, um caminhoneiro? É possível sim. Eu tenho um aluno que, se eu não me engano, ele é, enfim, da Polícia Militar, mas eu não sei a patente dele lá dentro. Mas ele aprendeu a tocar saxofone partindo do zero. E eu queria mostrar para vocês aqui hoje o Thiago falando um pouco da experiência dele e de como ele aprendeu a tocar esse instrumento e como hoje, enfim, é importante na vida dele ter esse hobby que é tocar saxofone. Os primeiros resultados foram quando eu comecei a tocar as primeiras notas, né? Para mim, aquilo lá foi me senti bem, né? Porque para quem nunca tinha lido nenhuma partitura, para quem não sabia nota no instrumento, aprender a embocadura, né? Então, para mim foi assim, foi satisfatório, né? A gente tem uma esperança, né? De saber tocar alguma coisa, mas quando a gente toca a primeira música, para nós é realização, né? Falei, caramba, tô conseguindo tocar, vendo a partitura e tal. A gente fica contente, né? De conseguir, né? Eu falo que por minha experiência própria, né? Que assim, eu não sabia nada mesmo, né? Não imaginava que ia conseguir tocar uma música no saxofone. Foi bem vantajoso, assim, o curso. Está sendo, lógico, né? Porque eu ainda não terminei, né? Mas, assim, quem não quer, que tá com receio, pode tentar investir que vai ver resultado, sim. Legal, né, galera? Aí, enfim, o Thiago falando de como ele começou no saxofone, muito bacana, gosto muito do meu aluno Thiago, ele tá de parabéns. E agora eu queria falar para você que está iniciando também nessa jornada, que quer aprender, já tomou a decisão que vai aprender a tocar esse instrumento tão bonito, de como que eu iniciei. Pessoal, muita gente pensa, né? Enfim, hoje como eu sou professor de saxofone, já toco saxofone profissionalmente, que eu nasci sabendo esse negócio. Na verdade, eu não nasci sabendo, enfim, nem segurar esse instrumento. Assim como você está aprendendo hoje, enfim, como que toca saxofone, eu também um dia eu tive que aprender. Não se assustem, certo? Enfim, com a situação de que você não sabe nada. Todo mundo nasce sem saber uma coisa. E é por isso que eu queria contar a minha história para vocês, enfim, com o saxofone. Eu aprendi a tocar saxofone, pessoal, numa banda no interior do Ceará. Hoje eu moro na capital da música, em São Paulo, que se chama Tatuí, na verdade, a cidade, no estado de São Paulo. E eu vim lá de uma cidade do interior do Ceará, que se chama Paraipaba. E nessa cidade tinha uma banda de música. E a minha irmã, ela fazia parte dessa banda de música e tocava saxofone. Eu vi ela tocando saxofone em casa. Enfim, tive contato com a música em casa, vendo meu pai também tocando violão. E um determinado dia minha irmã falou assim, Pablo, por que você não vai lá na banda e ver se você gosta de algum instrumento? Ou tem um instrumento que você quer? E eu falei pra ela assim, tem bateria, irmã? Ela falou assim, tem. E aí eu fui atrás da bateria, né? Enfim, como toda criança gosta de batucar, eu também gostava. Chegando lá, eu vi um instrumento que se chama clarinete. Esse instrumento aqui, ó. E aí, enfim, vendo a clarineta, eu me apaixonei pelo som da clarineta e fiquei realmente muito interessado em tocar esse instrumento. Enfim, o maestro lá da banda de música, que era capitão da polícia, ele chegou e olhou pra mim e falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, queria tocar aquele instrumento, né, que era o clarinete. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você não tem cara de clarinetista, você tem cara de saxofonista. Quer ver só? Eu lembro como se fosse hoje, ele pegando nas minhas mãos, colocando o saxofone no meu pescoço, me ensinando as primeiras notas no saxofone. E aquele momento foi mágico. Por quê? Porque eu já consegui tocar as minhas primeiras notas no saxofone e eu vi que aquilo era uma coisa do destino mesmo.
enfim, aquilo estava marcado na minha vida, eu tinha que tocar aquele instrumento, enfim, que é muito mais legal que o clarinete, né? Enfim, esse instrumento que é o saxofone. Fiquei apaixonado, pessoal, pelo instrumento. E eu passei mais ou menos aí 2 anos nessa banda, já estava tocando, enfim, algumas músicas. E assim, pessoal, como todo mundo, eu comecei, enfim, com um instrumento emprestado. Eu lembro lá que na banda a gente emprestava o instrumento, né? Eu tinha um sonho de ter um saxofone próprio. Só que minha família, enfim, era uma família humilde, né? A gente realmente não tinha condição de adquirir um saxofone na época. E eu lembro que os meus pais fizeram um baita de um esforço para adquirir o primeiro saxofone, que foi um saxofone italiano, que se chama Ida Maria Grassi. Enfim, lembro até hoje. Não tenho mais esse saxofone, enfim, mas eu lembro do esforço dos meus pais vendendo coisas importantes que a gente tinha dentro de casa para poder adquirir esse saxofone. Teve uma outra situação também que foi muito marcante na minha vida, que foi a minha primeira música no sax. Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava tocando aquela música Carinhoso, enfim, essa música aqui, ó. E eu lembro que eu tocava até essa parte, certo? E a segunda parte eu não conseguia tocar. Por quê? Porque eu não tinha, enfim, muita experiência naquela época. Estava começando a aprender a tocar saxofone. E eu me sentia meio frustrado mesmo, enfim, cabisbaixa, com aquela situação, né? Eu queria tocar aquela segunda parte com o saxofone e, por fim, dentro dessa situação, eu consegui tocar a minha primeira música, que era a música Carinhoso. Enfim, depois de muito tentar, depois de muito estudar e praticar aquela música, eu finalmente consegui, assim como também os meus pais conseguiram adquirir o meu primeiro saxofone. E essa foi as minhas primeiras realizações com saxofone e eu queria dividir isso aqui com vocês. Depois, pessoal, eu fui para Fortaleza, enfim, na capital, onde eu ingressei numa banda que se chama Dona Luísa Távora. Enfim, uma das bandas jovens, talvez, e se não, uma das bandas jovens mais importantes do Brasil. E aí toquei um tempo lá nessa banda, mais ou menos uns 2 anos, e nessa banda eu tive a oportunidade de conhecer professores do Conservatório de Tatuí, que é a atual cidade que eu moro hoje. E, enfim, nesse conservatório, hoje, eu tenho a alegria de dizer para vocês que eu sou formado e especializado em saxofone. Enfim, tenho especialização em saxofone solo, tenho especialização em música de câmara. Se isso aqui é grego para você, não se preocupe, certo? Enfim, são qualificações dentro da música, né, com saxofone. Estou só explicando aqui para vocês contextualizarem. E, enfim, dentro do conservatório, depois de me formar, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, na França, e onde eu tive a alegria, enfim, de estudar em um dos conservatórios mais disputados para estudar saxofone no mundo. E pessoal, hoje eu estou aqui, enfim, de novo na cidade, na capital da música, em Tatuí, ensinando em um projeto muito bacana que se chama Projeto Guri, onde eu vivo a minha vida profissional. Enfim, sou professor também de saxofone. E pessoal, durante muito tempo, de verdade mesmo, eu pensei em não ensinar saxofone pela internet, certo? Enfim, não ensinar esse instrumento aqui para pessoas como você. E realmente pensei comigo, enfim, que era muito melhor ficar lá no meu cantinho, enfim, no meu trabalho, no Projeto Guri, né, ensinando os meus alunos a tocarem saxofone. Mas depois de muito tempo, depois de realmente decidir, eu enfim, tenho feito esse trabalho aqui junto com vocês na internet, de ensinar saxofone. E para mim hoje é muito gratificante ver pessoas como o Thiago, como o Tiba, tocando saxofone e, enfim, tendo um hobby bacana. Já que é para aprender esse instrumento aqui, agora eu vou ensinar para vocês como que eu ensino os meus alunos a tocar saxofone, partindo do princípio dos fragmentos musicais. Pessoal, eu via, certo, que muitas pessoas passavam horas e horas tocando escalas, tocando arpejos, intervalos musicais, enfim, eles passavam horas e horas estudando a parte gramatical, se eu pudesse dizer assim, da música, para poder tocar esse instrumento. Enfim, que é um trabalho necessário, na verdade, no saxofone, eu não estou aqui negligenciando, certo? Mas decidi, enfim, com o tempo, criar uma metodologia, enfim, que está disponível no meu curso Iniciantes do Sax, que eu vou falar mais tarde para vocês, enfim, desse curso também, certo?
Mas eu vou explicar para vocês aqui a metodologia dos fragmentos musicais, que é basicamente você pegar um fragmento de uma música e você destrinchar esse fragmento musical, enfim, para poder aprender a tocar saxofone, certo? Só para você se contextualizar, pessoal, quando a gente é pequeno e a gente aprende a falar, certo? Enfim, o nosso idioma, por exemplo, o português, a gente aprende a falar diretamente na prática, certo? A gente aprende a falar pequenas frases, palavras, certo? Isso daí é o equivalente, por exemplo, a escalas, arpejos, intervalos, certo? Enfim, mas dentro de um contexto gramatical. Só que um bebê, certo? Uma pessoa que está aprendendo a falar, ela não aprende, por exemplo, um pronome pessoal, ela não aprende um adjetivo, ela não aprende um verbo, certo? Ela aprende, por exemplo, eu, ela aprende bonito, ela aprende, por exemplo, falar, né, que é um verbo, enfim. Ela aprende essas coisas, são palavras soltas, ela não sabe literalmente a gramática por trás, enfim, do que ela está executando, que é falando, né? Enfim, então a gente aprende a fala literalmente falando. E no saxofone não precisa ser diferente. A gente pode aprender a tocar saxofone tocando músicas, tocando a nossa música preferida no saxofone. E a minha metodologia, ela foca em aprender o saxofone em cima de uma música, certo? Por exemplo, a gente não foca na minha metodologia em ficar praticando arpejos, intervalos, praticando escalas. Isso daí é uma consequência do estudo musical e não o principal foco da coisa. Então a gente foca, enfim, primeiramente em tocar a nossa música preferida, certo? Depois que a gente toca a nossa música preferida, a gente vai pegar pequenos fragmentos dessa música preferida, enfim, da música que a gente está praticando, e a gente vai entender dentro do contexto musical a gramática. Seria a mesma coisa de eu explicar para vocês assim uma frase que acho que todo mundo aqui já falou, né, quando era pequeno. Eu quero comida, eu quero comer, certo? Eu é um pronome pessoal, certo? E comer é um verbo, correto? Só que você não sabia disso quando você era pequeno. Você aprendeu a falar o quê? Eu quero comer, certo? Eu quero comer. Aqui a gente tem, enfim, a pessoa e dois verbos, né? Que é querer e comer. Mas você não sabia disso praticamente. Então, basicamente na música é a mesma coisa. Você vai aprender, por exemplo, uma música, você vai aprender uma melodia e você vai aprender que dentro dessa melodia existe escala, existe arpejo, existe intervalo, existe, enfim, N coisas que faz parte da gramática musical. Então, só para você se contextualizar, e, enfim, parece que eu estou falando grego aqui quando eu estou falando escala, arpejo, intervalo, essas coisas, né? Mas para você se contextualizar, eu vou ensinar para você uma dessas coisas que a gente chama de gramática da música, né? Enfim, eu estou fazendo aqui uma comparação com a gramática do português. Tá? Então, vou ensinar uma das coisas que é a escala. O que é uma escala? Muito provavelmente você deve ter aprendido já as notas musicais, não é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, certo? Uma escala musical, na verdade, é uma sequência de 7 notas. E a gente já aprendeu isso na escola, só que a gente não chama isso de escala, a gente chama de notas musicais, né? Enfim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Uma sequência de 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 7 notas, certo? Então, uma escala musical, enfim, ela é basicamente isso. E existe, pessoal, várias escalas musicais dentro de várias músicas. Só que a gente não vai focar literalmente em aprender uma escala dentro da minha metodologia. A gente vai focar em aprender uma música. E de dentro dessa música a gente tira uma escala e a gente sabe que a gente está fazendo uma escala. Só que a gente está fazendo isso dentro de uma coisa mais bacana, que é uma música. Então a gente aprende diretamente dentro da música. Vou dar outro exemplo gramatical da música, certo? Por exemplo, intervalos. Que raios é intervalos, Paulo? Eu vou ensinar para vocês no saxofone, certo? Enfim, no saxofone a gente tem esses 3 botões aqui, ó. Esse primeiro, esse segundo que é pulando, enfim, esse pequenininho aqui e esse terceiro, certo? Essa nota com os 3 dedos aqui a gente chama de Sol, certo? Essa segunda nota aqui, tirando o dedo, enfim, esse dedo 3, a gente chama de Lá. E tirando esse dedo aqui do meio, a gente chama de Si. Então, Sol, Lá e Si. Essas aqui basicamente são as primeiras notas que você vai aprender no saxofone, certo? E para a gente tocar um intervalo, enfim,
de uma nota para outra, a gente tem uma classificação, certo? Por exemplo, o intervalo entre duas notas poderia ser do Sol para o Lá. Dessa nota para essa nota, tirando só um dedo. Então aqui a gente tem duas notas, então a gente conta 1, 2. Isso daqui é o intervalo de segunda, certo? Então a gente praticaria isso dentro de uma música, certo? A gente não ia tirar, enfim, o dia inteiro só para estudar intervalo. Não, a gente estuda uma música que tem esse intervalo aqui e é muito mais bacana porque a gente está praticando o intervalo dentro de um contexto musical, não é verdade? Enfim, imagina só você praticando uma música e ao mesmo tempo aprendendo ali a gramática musical. Fantástico, né? Essa daí é a minha metodologia. E aí, por exemplo, só para você se inteirar mais ainda sobre intervalos, vamos aqui nos aprofundando. A gente tem Sol, Lá e Si, né? E a gente sai de um Sol, né, que é aqui os 3 dedos, para uma nota Si, que é só esse dedo aqui, certo? E entre o Sol e o Si a gente tem o quê? Sol, Lá e Si, 3 notas, ou seja, isso aqui é um intervalo de terça, pessoal. Então, se eu quiser tocar... Claro que aqui teve outras notas, né? Mas eu toquei a música que eu sei que vou te amar, que é um intervalo de terça. Sol, Si... E isso está dentro de um contexto musical. E a gente está trabalhando o quê? Um intervalo de terça, que é um intervalo entre 3 notas, certo? Então, só para você entender, certo, como que eu trabalho com meus alunos que estão iniciando no saxofone, a gente não trabalha literalmente a gramática da música, literalmente. Enfim, vamos trabalhar só intervalos. Não, a gente vai trabalhar uma música que tem aquele intervalo, para, enfim, ficar mais divertido a prática do saxofone. Basicamente é assim que eu trabalho e basicamente é essa a minha metodologia que eu chamo de fragmentos musicais. Pessoal, agora que você já viu como que eu trabalho com meus alunos, enfim, como que é a metodologia dos fragmentos musicais, eu vou explicar para vocês aqui como que você pode fazer parte da minha primeira turma, enfim, 2.0 do meu curso Iniciantes do Sax, certo? Para você dar continuidade, enfim, no universo do saxofone e continuar praticando e ter esse hobby que é tocar saxofone. Uma coisa que você tem que entender é que nesse método aqui, ele não é, enfim, a primeira versão, certo? A gente está na segunda versão do meu curso para iniciantes, que utiliza essa nova metodologia que não se utilizava antes. Então, essa metodologia de aprender, enfim, com música, certo? A gente está tendo agora nessa nova versão do curso Iniciantes do Sax. Então, vocês vão ter acesso, certo? A essa minha metodologia. E qual que é a vantagem, certo, de estar entrando agora? A vantagem é que vocês vão ter a oportunidade de participar na escolha das músicas para as aulas, certo? Eu vou estar construindo o curso enquanto vocês, enfim, vão estar lá estudando dentro da plataforma. Então, basicamente, pessoal, essa daqui é uma grande oportunidade para você que quer aprender saxofone, porque vocês vão ter contato direto comigo, enfim, nessa versão 2.0 que está sendo construída, enfim, dentro do curso Iniciante do Sax. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do curso Iniciante do Sax. Pessoal, esse curso é um curso online, certo? Para você que não sabe o que é um curso online, é basicamente um curso com videoaulas dispostas para os alunos assistirem ali a hora que quiser, certo? Então a vantagem do curso online é de você, enfim, assistir realmente no horário que você tem disponível para a hora. E você não tem que adequar, por exemplo, a sua hora a uma aula que você tem que marcar, por exemplo, comigo, certo? Não, vai estar lá disposto que você vai poder assistir a aula na hora que você quiser. O acesso à plataforma é no mesmo momento que você faz a inscrição para o curso, certo? Então, fez a inscrição para o curso, você já tem acesso ali através do seu e-mail, certo? É mandado um e-mail para o e-mail cadastrado, enfim, lá no curso, na hora da sua matrícula, e você recebe o acesso imediatamente. E aí você deve estar se perguntando, Pablo, como que eu vou tirar minhas dúvidas se as aulas já estão gravadas e eu vou estar lá assistindo, né? A gente tem uma comunidade no Sparkle, que é a plataforma que eu utilizo para os meus alunos enviarem os vídeos, certo? Para você, enfim, ser avaliado. Então, por exemplo, surgiu uma dúvida, você pode enviar um vídeo seu tocando
dentro da plataforma que eu vou lá avaliar e vou dizer para você como que você tem que melhorar ou qual o caminho que você tem que percorrer para poder melhorar. Pode também, certo, mandar a sua dúvida dentro do nosso grupo que tem no Telegram, certo? Que é tipo um WhatsApp, só que mais legal. A gente tem muito mais função dentro do Telegram para poder tirar dúvidas. Então vocês têm contato direto comigo, certo, pessoal? Você que está entrando agora, eu estou, enfim, 100% do meu tempo dedicado a vocês do meu curso Iniciantes do Sax, que vão, enfim, aprender a tocar saxofone nesse curso. Então o que vai ter dentro do curso? Você deve estar se perguntando, né? Dentro do primeiro módulo, a gente vai ter o desafio das 4 músicas que eu falei para vocês, certo? Então, nessas primeiras 4 músicas, a gente vai aprender a tocar as primeiras notas no saxofone, certo? Vai ser o seu primeiro contato com o saxofone. Dentro desse módulo, a gente vai passar um mês, que vai ser, enfim, uma música por semana. Então, basicamente, enfim, é isso que tem dentro do módulo 1. No módulo 2, a gente vai aprender as primeiras notas no saxofone. Peraí, Pablo, mas a gente não aprendeu nas músicas? Calma, a gente aprendeu nas músicas. Só que a gente aprendeu só no saxofone. No módulo 2, a gente vai aprender na partitura, certo? Ou seja, vocês vão começar a ler partitura, uma coisa que eu nem tinha falado para vocês que a gente ia aprender, né? Mas vamos praticar, enfim, também essas primeiras notas lendo partitura. No módulo 3, a gente vai praticar as escalas. Lembra que eu falei para vocês da escala musical? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Enfim, a gente vai praticar várias outras, porque não existe só essa. Então, enfim, dentro desse módulo aí a gente vai começar, enfim, a praticar as escalas musicais, que é o módulo 3. No módulo 4, a gente vai aprender as notas agudas no saxofone, certo? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, né, de grave, médio, agudo, certo? E o saxofone, ele tem todas essas notas. E no módulo 4 a gente vai praticar essas notas no agudo. No módulo 5 a gente vai praticar aquilo que a gente, enfim, falou lá atrás. Intervalos musicais, certo? Intervalo de segunda, intervalo de terça, intervalo de quarta, que é o intervalo entre 4 notas, né? Intervalo de quinta, de sexta e por aí vai. E para cada intervalo desse a gente vai ter uma música onde a gente vai tirar aquele fragmento musical para poder praticar esse intervalo dentro de um contexto musical. No módulo 6 a gente vai aprender uma escala que ela é chamada de escala cromática ou escala matemática. Vai que tem um professor de matemática aí, né? Você que está do outro lado assistindo. Enfim, essa escala se chama escala matemática também ou escala cromática, que é basicamente uma escala com os menores intervalos musicais, enfim, que a gente tem na nossa música ocidental. Parece que eu estou falando grego, mas é bem facinho ela, não é tão difícil não. E lá dentro, enfim, do curso eu explico em um passo a passo, certinho, enfim, passando as posições no saxofone, que fica muito mais claro. E aí, pessoal, no módulo 7 a gente vai praticar a escala diatônica maior. Enfim, não vou explicar para vocês agora o que é uma escala diatônica maior, mas lá dentro, enfim, do curso vai estar o passo a passo direitinho para vocês saberem que é uma escala diatônica. A gente também vai praticar escalas menores, certo? Enfim, existe escala maior e escala menor, que define mais ou menos ali a característica da música, se ela é feliz ou se ela é triste, certo? Então, enfim, é por essa importância que a gente vai estudar essas escalas, dentro de um contexto musical, claro. Sempre a gente vai tocar uma música para aprender a gramática musical. Lembra aí da nossa metodologia dos fragmentos musicais. No módulo 9, a gente vai começar a estudar expressão, certo? Então, toda aquela parte emotiva por trás do saxofone, que tem aquele som gostoso, enfim, do instrumento, vocês vão aprender dentro desse módulo. Enfim, a gente vai trabalhar a expressão do saxofone. No módulo 10, a gente vai estudar o que todos os guitarristas fazem, que é tocar rápido. Muito provavelmente você já deve ter visto aquele solo de guitarra, enfim, fritando mesmo. E no saxofone a gente vai estudar a velocidade, certo? Do nosso dedilhado, a gente vai aprender a tocar rápido. E no módulo 11 e 12, a gente vai aprender ornamentos musicais. Basicamente, a gente vai aprender apogiatura no módulo 11, mordentes, certo? Isso aqui eu vou explicar para vocês o que é. E a gente vai aprender grupetos e trinados no módulo 12. O que é isso tudo que eu estou falando, né? Parece que eu estou falando grego, porque basicamente vocês ainda estão iniciando nesse universo. Mas ornamentos musicais é você deixar a sua música mais bonita com, enfim, alguns tipos de notas que auxiliam, certo? Enfim, as notas principais. Vou dar um exemplo para vocês aqui de ornamentação. No jardim, por exemplo, quando a gente está num jardim, a gente tem um banco, a gente tem um vasinho de flores ali pendurado, a gente tem, por exemplo, um arbusto, né? Enfim,
moldado, enfim, como uma casinha. Tudo isso ornamenta e deixa mais bonito o nosso jardim, não é mesmo? Na música é a mesma coisa. A gente tem notas que auxiliam outras notas para ornamentar e deixar a nossa música mais bonita. Pablo, muito legal a metodologia, aprender o saxofone através das músicas, né? Enfim, muito bacana tudo isso. Mas será mesmo que eu consigo aprender online? E o fato é que consegue sim. Assim como meus outros alunos conseguiram, você também é capaz. Eu vou mostrar para vocês aqui o Tiba tocando. O Tiba é médico, enfim, realmente tem um dia super corrido. E ele pratica da casa dele, enfim, no tempo que ele tem lá. E ele já está conseguindo tocar saxofone, olha só. E uma outra coisa também que a gente pode observar, enfim, na vida do Tiba é porque ele não tem muito tempo, né? Talvez você seja essa pessoa também que não tem muito tempo. Mas olha só, a gente acabou de ver que o Tiba tá tocando e super bem, né? Tocando uma música legal, enfim, com playback e tudo mais. O que eu costumo dizer para meus alunos é que quanto mais tempo eles praticarem, melhor, né? Mas se eles têm, por exemplo, sei lá, alguns minutos por dia para praticar, tá tudo bem também. Eles vão conseguir tocar, enfim, eles vão conseguir tocar as primeiras músicas de uma forma mais lenta também. Enfim, eu não vou prometer aqui para vocês o óbvio, né? Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir tocar rápido, né? Quanto menos você praticar, mais lento vai ser a sua progressão, mas você vai conseguir tocar, certo? Isso eu garanto. E aí você deve estar se perguntando, Pablo, mas será que eu consigo? Pô, será que eu não sou muito velho? Vou mostrar para vocês aqui também um aluno meu, mais de 50 anos de idade, aprendeu online a tocar saxofone. Olha só. E aí, pessoal, enfim, muitos dos meus alunos, antes de entrar no meu curso online, também achavam que esse curso aqui não era para ele não. Mas olha só, o pessoal tá tocando agora, depois que acreditou. Eu tenho até um aluno que se chama Carlos, que pessoal, ele relutou tanto tempo mesmo para entrar no curso, que foi até engraçado. Enfim, mas hoje ele já tá tocando saxofone, assim como os outros que eu mostrei aqui. E pessoal, eu gostaria muito, certo, que você não tivesse nenhum tipo de desculpa, mas, enfim, eu tô aqui para ajudar vocês. Se você quer ser ajudado, enfim, esse curso aqui é para você. Mas se você, enfim, realmente acha que, Pablo, eu não tenho tempo, talvez esse curso aqui não é para mim e tudo mais, aí eu já não posso fazer mais nada, certo? Mas eu tô aqui para realmente fazer vocês tocarem saxofone, de um jeito ou de outro, certo? Enfim, com tudo que vocês têm para fazer, mas a gente vai aprender a tocar esse instrumento, eu prometo para vocês. Pessoal, só para vocês terem noção de quanto que custa uma aula de música, atualmente, certo? Se você pega uma escola ok, assim, que vai te ensinar saxofone, você vai pagar R$160 no mês. Isso durante 12 meses, que é um ano, certo? Enfim, de estudos com música, vai dar R$1.920, certo? Então, se a gente fosse comparar com o preço do meu curso, que é R$600, isso daí vira uma merreca na frente, enfim, de um ano de aulas, né? Onde você teria, enfim, aulas diretamente comigo. E aí, só para você entender, enfim, como que seria ter aulas comigo. Vou comparar agora com as minhas aulas. Minha aula particular hoje, pessoal, custa R$100, certo? Então, se você quer ter uma aula particular comigo hoje, é possível, certo? Você entra em contato comigo e a gente, enfim, inicia essas aulas particulares. E por mês, né, você fazendo 4 aulas,
você vai pagar R$ 400. Pessoal, isso dentro de um ano, certo? Se você multiplica isso vezes 12, vai dar R$ 4.800. Então, é muito mais vantajoso, sem sombras de dúvidas, a gente estudar no online, certo? Então, fica muito barato mesmo você estudar e passar um ano estudando comigo. Você vai ter um ano de acesso à plataforma por apenas R$ 600. Você vai estar tirando dúvidas comigo, certo? Enfim, na comunidade Sparkle, na comunidade do Telegram. E aí você deve estar se perguntando assim, meu Deus, Pablo, por que é tão barato? Então, porque no curso online eu posso ter mais alunos e assim eu consigo baixar um pouco o preço, enfim, da minha aula, assim, pelo um curso online. Então, basicamente, é por isso que esse preço ele é tão viável para vocês e é legal para mim também, enfim, que acabo tendo mais alunos que se eu fosse dar aula particular. Então, pessoal, se você quer viver esse sonho de tocar saxofone, quer se sentir bem, quer ter esse hobby, certo? Enfim, e realmente passar por esse momento aí todo dia, né, de pegar o seu saxofone e esquecer, enfim, das suas tarefas do dia a dia, você tem a oportunidade agora de se inscrever no meu curso Iniciante do Sax. É só clicar aqui embaixo nesse botão que está aqui abaixo e fazer a sua matrícula. Lá você vai colocar os seus dados, e-mail, enfim, tudo mais, para você se matricular. E eu espero que você, enfim, entre realmente no meu curso, porque eu quero ver você realizando esse sonho de tocar saxofone e ter esse hobby. Então, não perca tempo, se matricule, certo? E eu estou te esperando lá do outro lado. E aí você deve estar perguntando, Pablo, tem alguma garantia? Tem, certo? Se você não se sentir à vontade com o curso, achar que o curso não é para você, durante os primeiros 15 dias da sua matrícula, você pode pedir o estorno, certo? Do seu investimento. Então, sem nenhum problema, se você pedir o seu estorno, certo? Não vai ter nenhum problema. Dentro dos 15 dias, eu devolvo cada centavo, enfim, do seu investimento. E tem também a minha garantia condicional, certo? A minha garantia condicional, pessoal, funciona dentro de uma condição. Eu falo que os meus alunos vão conseguir tocar saxofone, certo? Dentro da condição, certo? Se você fizer, por exemplo, todo o meu curso e você não, mesmo assim, não conseguir tocar saxofone, eu faço questão, certo, de devolver cada centavo seu. Por quê? Porque eu acredito muito que o meu curso ele funciona. Por isso que eu estou dando essa garantia. Então, na condição que você me mostre que você fez e seguiu todo o passo a passo do meu curso e mesmo assim não conseguiu tocar saxofone, eu devolvo cada centavo seu, porque eu acredito muito no meu método e eu acho que, enfim, você nunca vai precisar acionar essa garantia. Certo? Essa garantia que ela vale um ano, né, para o ano que você estiver matriculado, e também tem a garantia de 15 dias para você que, enfim, está se sentindo talvez inseguro e quer saber o que é que tem lá dentro do curso. Enfim, entra e você tem 15 dias para, enfim, ver o que é que tem lá dentro do curso, estudar. E basicamente é isso, pessoal. Não tenho mais nada o que falar. Se você quer se matricular, enfim, quer fazer parte dessa turma e não quer perder tempo e quer ter esse hobby, quer tocar saxofone, eu vou ficar muito feliz de ter você nessa minha primeira turma do curso Iniciante do Sax. Então, clica aí no botão abaixo, se inscreve lá, se matricula, que eu vou ficar muito feliz de receber cada um de vocês para essa minha primeira turma do curso Iniciante do Sax, aprendendo a tocar, cada um aí aprendendo a tocar a sua música preferida. Pessoal, abraço, espero vocês nessa primeira turma. Tchau!